Show de bola! 8 pessoas já. Descartar som. Não tá indo. Aqui o... Depois eu mostro. Não. Bom, então nós estávamos falando sobre processo de corte. A gente viu a influência da folga na força, embora a gente não considere essa folga no cálculo. Tá? É um fator muito mais intrínseco do processo, tá? Muito mais intrínseco do processo, mas que no dia a dia a gente observa essa influência. Tá? A questão do desgaste, então, né, que aumenta a força necessária para o processo e aumenta a rebarba. Tá? Então, a rebarba. A rebarba é um problema do processo, né? É um mal gerado aí junto ao processo, quando você gera o corte, sempre existe uma rebarba e para peças de acabamento a gente não deseja essa rebarba, não deseja uma rebarba proeminente, né? Então o dimensionamento da folga, a velocidade de máquina, né? Quanto a velocidade, se é na prensa hidráulica ou na cêntrica, certo? A ductilidade do material, tá? Ductilidade do material, homogeneidade da chapa, né? Embora a gente saiba que no meio e na borda da chapa a diferença de dureza, enfim, e de ductilidade, propriamente, consequência, e o formato da aresta, né? A gente falou o Emerson falou do punção em ângulo. Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui, isso aqui pode ser. Eu também já vi alguns punções com um ângulo na ponta aqui, certo? Eu acredito que é para redução de força de extração, né? Redução de força de extração. Embora existam esses artigos, né? esses artigos, né? Que são artigos científicos, enfim, de processos que utilizam de formatos para reduzir a diferença de diâmetros, né? O escalonamento aqui gerado no processo. Tá? Bom, folga. É folga 5%, 20%. Qual que é a folga que eu tenho que utilizar no meu processo? Tá? Então, vários autores
flutuam entre os valores, certo? Flutuam entre alguns valores, tá? E isso, dependendo da empresa, você pode ter uma regra interna, tá? Só fechar essa. Pode ter uma regra interna que especifique. Então, eu já trabalhei com matrizeiros que, eu uso tanto por cento, né? 3%, 8%, um valor meio cabalístico. Tá? Bom, vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu uso 10%, tá? 10% no raio, certo? 10% no raio. O que seria 20% na espessura. 20% na espessura, para aço baixo carbono. Mas já trabalhei com matrizeiro que ele trabalhava com 8%, tá? 3% é muito apertado, certo? Então, você tem que ter uma precisão de máquina maior e acaba desgastando muito rápido, enfim, a folga. Mas aqui tem alguns valores, né? Esse aqui é do diâmetro, então ele é o dobro, certo? Então, tem que cuidar quando a gente fala de folgas, tem que cuidar tem que estar alinhado nessa nomenclatura, nessa definição, tá? Então, essa tabela aqui, ela é no diâmetro, tá? Seria 20% no diâmetro, ou seja, 10% no raio, certo? 10% no diâmetro, ou seja, 5% no raio, tá? 5% do quê? Da espessura da chapa. A espessura da chapa. Tá? Como, por exemplo, deixa eu ver. Não tem um exemplo aqui embaixo ainda. Vou fazer aqui na calculadora. Tá? Eu vou usar os valores que eu citei lá. Eu já trabalhei. Então, aqui vamos trabalhar com a espessura. Espessura T, de thickness, 12,7 milímetros. Tá? O diâmetro do punção igual a, se era 21 milímetros, tá? Nesse caso aí. Certo? E eu vou especificar qual que é o meu diâmetro da matriz. Certo? Eu vou usar folga. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu vou usar o que a URGS indica, tá? O que a URGS indica? A URGS indica usar a média de todos os autores, tá? De 17% a 24%, certo? Vou pegar o valor bem no meio aqui, quanto ficaria? 17 mais 24 fica 21, 41, 20,6, volta para os 20%. Vamos usar 20%. Vamos usar a média da média da média da média. Da folga, 10% no raio. 20% no diâmetro. Tá? Aí a folga, então, é 0,2 vezes a espessura T. 0,2 vezes 12,7, 0,6, é isso? Tá certinho. 12,7 vezes 0,2, 2,54 milímetros de folga. Ou seja, o diâmetro da matriz vai ser igual ao diâmetro do punção mais a folga.
seja, 21 mais 2,54. A matriz vai ser igual, aqui assim o resultado, 23,54. Tá? Então, é uma conta bem direta, bem simples, sem muita regra. Tá? A regra é saber qual é o percentual ideal, tá? Desejado, o percentual desejado. Bom, para entender um pouco melhor, o que acontece? Sempre que eu produzo o projeto matriz, sempre que eu produzo projeto matriz, então eu tenho minha agulha, e a minha matriz, ela não é reta. Deixa eu desenhar a chapa aqui primeiro. Tá? Eu não faço matriz com furo reto. Tá? Essa matriz ela tem sempre um ângulo. Certo? Não lembro desse ângulo, 3%. Eu tenho uma tabelinha lá. Se eu tenho aqui também, se eu salvei em algum lugar. Não. Não lembro, vou ter que puxar lá na meus Protec lá. Faz tempo que eu não projeto mais matriz. Não me lembro mesmo. Esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui. Esse ângulozinho aqui, ó. Tá. Existe esse ângulo, tá? Para que tem esse ângulo? Para aqui pintadinho, bonitinho. Esse ângulo para facilitar a extração. Tá? Quando eu jogar meu cavaco aqui para baixo, minha sucata aqui para baixo, certo? Eu não quero que essa sucata fique atritando aqui na minha parede. Então, eu faço esse ângulo para minha sucata cair de maneira mais fácil. Tá? Cair de maneira mais fácil. Convido a sucata para cair. Certo? Porém, ao passar do tempo, essa matriz ela sofre um desgaste. Ela arredonda os cantinhos, né? Arredonda os cantinhos. E aí, quando ela arredonda os cantinhos, o que a gente faz? A gente manda retificar, manda afiar. O que é o afiamento, né? Eu já falei. É uma retífica que ele vai tirar uma camadinha de material. Tá? Ele vai tirar essa camadinha de material, vai tirar uma camadinha de material aqui. Certo? Elimina tudo essa parte arredondada, desgastada, e aí você vai ter um fio novo, certo? Um fio novo. Porém, este fio, ele está num diâmetro maior. Ele está com mais folga. Ele está com mais folga. Então, daqui para cá. Essa aqui era a minha folga 1, essa aqui era a minha folga 2. Certo? Então, a tua matriz, ela consegue ser afiada um determinado número de vezes, certo? Quanto que é esse determinado número de vezes? É quando essa folga começa a ficar muito grande e você começa a ter muita rebarba. Então, quem já projeta... Eu sou projetista de quintal, né? Mas quem trabalha com matrizaria profissionalmente, tá? Não que nem eu, quem trabalha com matrizaria aplicada, certo? Já baseado no volume de produção que você vai ter, baseado na resistência do material que você está cortando, né, na resistência da matriz, já prevê
certo? Quantas peças você vai ter até afiar e já bota isso num plano de manutenção. Plano de manutenção. Certo? Bota no plano de manutenção. Quantas peças até afiar, manutenção, preventiva, preventiva. Certo? A cada canto, é que nem o carro, né? A revisão a cada 10 mil quilômetros. Aqui a matriz você vai fazer uma afiação a cada 300, 500 mil peças, 100 mil peças, certo? Baseado com esse desgaste estimado aqui da ferramenta. E essa matriz resiste a, sei lá, 5, 6, 3 afiações, certo? Baseada no ângulo e baseada na folga que você projeta, tá? Baseada na folga que você projeta. Sabendo disso, o que é recomendado? É recomendado, tá? Recomendado, não é que é recomendado, mas você poderia deixar uma folga de 10%, certo? Uma folga menor no raio da matriz, porque ao longo da vida útil essa folga vai aumentando. Essa folga vai aumentando. Então a gente projeta para a folga mínima e afia até a folga máxima. Projeta para a folga mínima e afia até a folga máxima. Certo? Mais ou menos isso. Essa matriz dá para afiar? Como é que eu vou saber? Né? Chega um cliente lá, essa matriz dá para afiar? Como é que você vai fazer? Agora que você já fez aula com o professor César, que você fala, pega a tabelinha, certo? Vê ali, ó, 24%, 25% no máximo de folga. Tá? Tem um aqui que diz 30%, mas já tem rebarba. 20%, 24%, 25%, 20% dá tranquilo. 25%, pega o diâmetro do punção, tá? O Dzinho aqui, pega o Dzinho, pega o Dzão, calcula quanto de folga, calcula o I. Se o I está maior do que 25%, significa que a tua matriz não pode mais ser afiada. Tá? Se ela for afiada, ela vai continuar girando rebarba. É que não pode, né? Você vai gastar dinheiro à toa. Vai afiar e vai continuar girando rebarba porque a folga já está muito grande. Tá? Claro isso, pessoal. Qualquer coisa dá um feedback aí, que é importante para mim entender se vocês já sabiam disso, se agregou informação, tá? Então, aqui tem uma tabelinha da folga. E existe um processo. Essa inclinação é padrão? O Fagner pediu. Sim, ela é padrão. Eu tinha numa literatura, de um handbook de matrizeiros que eu tinha, não vou conseguir procurar agora, mas ele tinha a tabelinha para essa folga aí. Eu não lembro se era 3 graus ou 3%. Era uma coisa... Era 3 alguma coisa. Né? Mas minha memória também tá... Não dá para confiar. Tá? Deixa eu ver se eu tinha... Não vou procurar agora. Depois, se eu... Dê uma procurada, vocês também. Se eu achar, eu encaminho pro grupo ali, ou boto em algum lugar, para vocês terem acesso, ou no Moodle. Tá? Eu tinha um manualzinho sem folga na vida da matriz. Deixa sem folga quando fabrica e vai dando folga deixa sem folga na vida da matriz e dá o ângulo depois. Hein, professor? Sim, pode falar. Explica aí. Não, é só para mim ver se eu entendi. Geralmente, então, por exemplo, eu deixo reto a quantas vidas eu vou precisar. Se eu quero deixar 5 afiações, eu deixo reto, e só depois eu dou o grau, né? Sim, pode ser sim. Pode deixar reto também. Tá, porque, tipo, vou retificar 3 vezes para dar vida à matriz, aí depois eu faço o grau, né?
Não, sim, o que o Emerson falou é fazer ela assim, né? Isso aí. Daí tu tem mais vidas de retífica para afiar, né? Isso, Isso aí. isso. Isso Só aí. que aí, quando você estampa, você tem que garantir que o teu punção atravesse até aqui, né? Isso aí. Perfeito. Tem que dar esse É curso. isso aí. É isso aí. Daí a gente considera como vida essas camadas, né? 5 vidas, Isso, 3 vidas, 4. Beleza. isso aí. E aí, mas até quando chega aqui, tu consegue afiar ainda, né? Deve ter esse grau aqui, né? Vai até o grau e depois, se precisar, tu tem que fazer uma matriz nova daí, né? Aí se Por isso que precisar fazer. geralmente, por isso que geralmente as matrizes tu faz ela pequena, né? Eu digo, né? Tu não faz ela num aço grande, né? Faz Isso, tu uma faz. bucha ou faz uma matriz em Isso aí, tu várias faz. partes que se precisar trocar é mais fácil. Fazer essa porção aqui de um aço temperado e a base de um aço comum. O VC, né? Beleza. O aço específico para matrizaria, né? Tá. Não, VC, beleza. enfim, é a parte da matriz e o resto. E aí você saca fora aqui, monta uma nova e faz a matriz nova. Beleza. No embuchamento. Show. Então, folga. Beleza. Existe um outro processo, bom, depois a gente vai falar, que é o corte fino, certo? O corte fino, ele garante uma precisão maior no corte, precisão maior no corte, só que ele tem uma folga muito menor, tá? Muito menor. Tá? Enquanto que a gente está tratando com 10%, ó, 10 para 1, certo? Está trabalhando com 10 para 0,1, tá? Ou seja, 1% de folga. Então, ele trabalha com uma faixa de folga menor e tem algumas modificações que a gente faz a matriz para possibilitar o corte fino. Bom, vamos dando sequência. Espaçamento de chapas. De 1 a 3 vezes a espessura da chapa, certo? Para possibilitar a transferência de força. Aqui na borda da chapa eu estou aplicando uma tensão suficiente para cisalhar. Tá? Então tem que ter uma estrutura que resista a esse cisalhamento. Certo? Resiste a esse cisalhamento. Eu preciso ter um N aqui de 1 a 3 vezes a espessura da chapa. Tá? E aí eu tenho um problema de aproveitamento. Certo? Que é o laser consegue uma distância menor do que essa e dependendo da forma construtiva que eu espalho, as peças da minha chapa têm um aproveitamento melhor ou pior, tá? Por exemplo, se eu for fazer arruelas, com a tira de uma largura da arruela, eu tenho aproveitamento máximo de 56,8%. Isso a gente consegue calcular, tá, pessoal? Baseado nas folgas laterais e entre as peças. Vocês têm a folga lateral aqui que explica o N aqui? Acho que eu tenho na Postiloros. A folga lateral e a folga entre as peças, né, a construção mínima possível me dá um aproveitamento de 56, tá? Ou seja, 43,2% são sucata. Tá? Fine blanking, muda só a questão de folga, muda todo o equipamento. A gente já vai falar. Tem no finalzinho aqui, ó. No finalzinho aqui. Uia. Tá? Aqui. O princípio, você tem que ter uma força de prensagem, mas depois a gente fala disso aí. Só para, se quiser dar uma olhada, não. Os slides estão ali logo à frente. Tá? O aproveitamento 56,8, ou seja, o resto é sucata. Se eu botar uma tira mais larga, eu produzo 2, 65, 68 e não, né? Vai aumentando esse aproveitamento. O que é o problema? É que quanto mais larga, mais matrizes e punções eu vou ter que fazer e mais cara fica a minha ferramental. Então, é um cálculo que eu tenho que fazer de retorno de investimento, certo? Bom, vamos começar a fazer cálculo, senão vou ficar triste. Força de corte. A força de corte, ela é uma fórmula bem simples, tá? É uma fórmula bem simples. Ela é baseada
na tensão de cisalhamento de qualquer material. Tá? Na tensão de cisalhamento de qualquer material. Então, quando a gente estudava pinos, se você quiser dimensionar um pino lá para resistências materiais, tá? Vamos tentar desenhar aqui um pino. Pino, tá? E esse pino vai estar submetido a um cisalhamento chamado de duplo. Então aqui tem um material e outra porção aqui, né? E aqui eu vou ter um outro material. Tá? Vou dar um diâmetro para esse cara aqui. Sei lá, 20. Tá? Esse cara aqui, ele é feito de um aço, sei lá, não tá 1020 para ser padrão. 1020 SY igual a 210 megapascal. Certo? Qual que é a força máxima? Força que eu consigo fazer até cisalhar, né? Até começar a marcar esse pino. Certo? Até romper eu teria que usar o SUT, tá? Mas até começar a escoar esse pino. Como é que a gente chega a essa conclusão? Primeiro, existe uma relação, tá, entre a resistência ao cisalhamento e a resistência desse Y, que é o Von-Mises, a tensão equivalente, raiz quadrada, 3, tensão de cisalhamento, XY ao quadrado. Tá? Bom, a gente viu isso, né? Von-Mises só aplicado já para cisalhamento vai dar essa relação. Vê se está certo isso. 3. Não, é isso aí. Isso aí. A quadrada é só tal. Tá? Essa tensão do cisalhante é força sobre área, quando tu está trabalhando com cisalhamentos. Tá? Então, vai ser força sobre a área que está cisalhando. Qual que é a área que está cisalhando? Estas são duas áreas, que é um cisalhamento duplo. Tá? Esta área aqui e esta área aqui. Então, ela vai ser 2πd ao quadrado sobre 4. Tá? Então, esse 2 corta aqui, vai ficar 2f sobre πd ao quadrado. Então, essa é a minha tensão, certo? E essa tensão equivalente vai romper ou vai resistir. Fator de segurança é SY sobre tensão equivalente. Então, no caso crítico, o fator de segurança igual a 1, o SY fica sendo igual à tensão equivalente, ou seja, SY igual a raiz quadrada de 3, vamos já substituir aqui, 2F sobre πd ao quadrado. Tá? Podia ter tirado aqui a raiz já. Vai ficar πd ao quadrado igual, vou jogar assim para cá, 2f raiz de 3 sobre SY, d igual raiz quadrada e raiz quadrada, tudo bem. 2f raiz de 3 sobre πSY. Tá. Enfim, tá? Cisalhamento é força sobre área.
Quando eu tenho um corte, quando eu tenho uma geometria, uma chapa, tá? Uma seção a ser cortada. Seção a ser cortada. E eu tenho um punção de feijão aqui. Punção. Tá? Esse punção vai fazer uma força tal que tem que cortar a minha chapa. Qual é a força que eu tenho que fazer nesse punção para cortar a minha chapa? Essa força, certo? Bom, não sei. Vamos lá. Partindo do mesmo princípio. Tá? Eu tenho aqui. Vamos sair da onde? Pode ser daqui assim. Assim. Tensão equivalente igual a raiz de 3 vezes tensão de cisalhamento. XY. Tá? Isso aqui tem que ser igual a SY para a resistência do material. Para eu cortar. Então, a minha tensão XY tem que ser igual a SY sobre raiz de 3. Tá? Essa tensão, o que que é? É força sobre área. Tá? Ou seja, a força que eu preciso para cortar é igual a uma tensão de resistência vezes uma área. Tá? Essa tensão de resistência, a gente vai chamar ela de KS. KS. Tensão, resistência ao cisalhamento. Certo? Tensão, resistência ao cisalhamento. E qual que é a área que eu estou cisalhando? A área que eu estou cisalhando é essa área que eu comecei a chorar, que é assim, ó. É o perímetro do corte vezes a espessura. Eu falei que era T antes, né? Menti para vocês. É S. Não sei por que eu achei que era T. Tô ficando louco. Coisa aqui, ó. Força de punção, força de corte é fator de punção, perímetro vezes espessura vezes o KS. KS é a tensão necessária para a ruptura do cisalhamento, mais ou menos 0,8 SU. SU é a resistência mecânica da tua chapa. E o que é o FP? FP é o fator de corte. Para a punção reto, F igual a 1. FP igual a 1. Certo? Olha só. Punção reto. Quando esse punção desce, ele vai ter que cortar toda a parte amarela da minha chapa. Tá? Toda a parte amarela da minha chapa. Se o meu punção ele tiver alguma forma de escalonamento, de inclinação, de afiação, tá? O que esse escalonamento faz? Ao invés de cortar todo o perímetro de uma vez só, ele vai cortar esse perímetro em fatia. Ele vai fatiar esse perímetro. Tá? Então, nesse tipo de escalonamento, ó, ele está cortando ao mesmo tempo, tá? Um perímetro igual a metade do perímetro original. Então, o fator de corte para um perímetro, para um punção escalonado é 0,5. Porque a força diminui 0,5. Ele está cortando metade da área. Tá? Para isso aqui ser aplicável, você tem que respeitar essa condição aqui. Ó. A fiação, aqui, a inclinação do punção, tem que ser igual a 2S. 2 vezes a espessura da chapa. Tá? Outros tipos de escalonamento, certo? 0,65. Vamos seguir. Ó. Em ponta 0,7 e em ponta aberta 0,7. Tá? Qual que é...
por que tem diversas, por que a gente não usa o reto assim, né? Por que o 0,5 é melhor que tem esse aqui? Não tem por que ter, né? Ter outras formas. Acontece o seguinte, pessoal. Nesse punção aqui, quando eu estou cortando, eu estou aplicando a força num ângulo. E esse ângulo vai ser decomposto numa força vertical, que vai gerar o corte, e uma força horizontal. Tá? Essa força horizontal vai ser transmitida para a minha chapa. A real está acontecendo aqui, ó, entre a chapa e a parede do punção. Então, essa componente de força horizontal, ela, enfim, né, não é tão legal assim, certo? Vai aumentar o desgaste da minha punção e tudo mais, mas ele possibilita que eu dobre, né, a capacidade de uma máquina de afiar. Então, se você tem um problema que a tua máquina não está tendo, ou você projetou a ferramenta e a máquina não tem capacidade para efetuar, o que você faz? Você escalona a punção. Né? Escalonando a punção, você diminui pela metade a força para furar, né, e dobra a capacidade da tua máquina. Enfim. E aí, bom, para combater essa força horizontal, o que a gente pode fazer é aplicar um ângulo de cada lado, certo? Aí a força horizontal desse lado vai se equilibrar com a força horizontal desse lado. Show de bola. Só que aí você tem esse ponto crítico, tá? Esse ponto crítico de entrada, tá? Que vai fazer um esforço significativo, e isso aqui eu vejo muito problema de rebarba. Eu tenho esse tipo de entrada, ou de deformação permanente na tua peça. Tua peça vira um V próximo da agulha. Tá? Então isso aqui também pode dar um problema. Aí esse aqui eu já usei, tem uma condição bem boa, tanto de carga quanto de rebarba. Só que é bem difícil de afiar ele nessa condição, né? Esse aqui tu bota no rebolo, você afia. Esse aqui você tem que ter uma perícia um pouco maior para afiar. Tá? Mas não tem esse problema de rebarba. Se você olhar o furador de papel, ele é afiado dessa maneira aqui, ó, certo? Por algum motivo ele é afiado dessa maneira. Então, fica aí para pensar. Tá? Deixa eu ver como é que tá aqui as shots. Tem alguma. Eu vi que tinha, eu não li antes. Só passei o olho. Como é que eu tô de tempo? Eu tenho 2 minutos. Só o Emerson falando do Fine Cut ali. Bom, sabendo disso, sabendo como calcular a força de corte, tá? Como calcular a força de corte, a gente vai voltar lá para cima. Tá? Quando a gente utiliza, por exemplo, ferramentas progressivas ou uma ferramenta com vários cortes. Tá? Uma ferramenta com vários cortes. Por exemplo, nesse caso, a gente precisa entender que cadê? Que a força tem que ser aplicada no centro da ferramenta. O centro de gravidade da força de corte tem que ser no centro da ferramenta. Por quê? Imagina se eu for cortar essa minha peça aqui, né? E eu vou botar... Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer esse furo aqui e eu vou fazer um outro furo aqui. Veio meio furo aqui, mas tudo bem. Olha. Vou fazer esse furo aqui e eu vou fazer esse furo aqui. Tá? E aí eu vou botar minha espiga bem embaixo do punção. Certo? O que vai acontecer? Esse furo aqui, toda vez que eu descer esse punção, esse furo vai gerar uma força contrária e vai gerar uma flexão na minha ferramenta. Vai gerar uma flexão na minha ferramenta. Então, para evitar